disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Nós queremos, Senhor, aprender com ela. Dá-nos, ó Deus, um coração preparado como terra fértil, para que ela seja plantada e que ela germine em nós. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós temos um grande problema acontecendo aqui. Tem alguns, mas eu quero começar a falar de um problema que, a princípio, é um bom problema. Eu, como pastor, adoraria ter esse problema. Hoje nós estamos vendo aqui mais cadeiras vazias do que cadeiras preenchidas. Claro que tem a ênfase do tempo frio, da chuva, mas nós temos espaço ainda para que o Senhor possa enviar pessoas. Mas acontecem alguns problemas quando em alguns lugares, que falta espaço, falta lugar. Isso é um problema que todo pastor quer ter. Tem alguns problemas que os pastores não querem ter, mas o problema de falta de lugar, esses os pastores não querem deixar de ter. Que nós tenhamos esse problema aqui também, que nós busquemos ter esse grande problema. E o que estava acontecendo com Eliseu era isso. Os profetas ali naquela casa de profetas, naquela escola de profetas, disseram para eles assim: olha, você está percebendo que o lugar que nós estamos nos reunindo é pequeno? Vamos preparar um lugar maior. E tiveram uma grande ideia. Falaram assim: olha, por que a gente não vai lá para a beira do Rio Jordão? Vamos buscar alguns galhos, algumas vigas e vamos fazer um novo lugar. E ali eles decidiram fazer isso para poder solucionar o problema da falta de espaço. Vamos fazer um lugar novo. Mas antes de fazer um lugar novo, eles decidiram voltar para um lugar especial. E exatamente essa questão que nós vamos estar tratando. Como nós queremos crescer, como nós queremos coisas novas, nós precisamos aprender alguns passos importantes para que isso aconteça. E o tema dessa mensagem é o machado emprestado. E vocês vão entender no decorrer da mensagem o porquê desse machado emprestado. O importante que eu quero frisar para vocês, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que a primeira sugestão não é construir algo maior, mas a primeira sugestão é ir até o Jordão. Queridos, o que significa o Jordão nessa ministração, principalmente aqui? O que chama a atenção sobre o significado do Jordão? Jordão é você voltar a um lugar de humilhação, é você voltar a um lugar onde tudo começou, é você voltar a um lugar onde você pode não ter tantas boas lembranças assim, mas é necessário voltar para aquele lugar para que você possa entender de onde Deus te tirou, para que você possa entender e lembrar de onde tudo começou, do teu ponto de partida. Porque o grande problema do crescimento são quando as pessoas crescem ao ponto de esquecer que um dia foram pequenos. Crescem tanto que esquecem que um dia passaram por privações, passaram por problemas de ser pequeno. E nós precisamos voltar a essa realidade. E voltar ao Jordão aqui nessa situação significa voltar a um lugar de humilhação, voltar a um lugar onde as coisas começaram. E o Jordão significava o que para Eliseu? Se você parar para lembrar do texto anterior, o texto do chamado de Eliseu, no momento em que ele ainda estava ali com Elias, você vai entender que foi ali no Jordão que o Senhor tomou Elias dele. Isso foi uma grande perda para Eliseu. Eliseu, ele sofreu com isso. Eliseu, por mais que ele soubesse que um dia isso ia acontecer, ele não queria perder a presença de Elias. E foi ali no Jordão que o Senhor tomou Elias dele. Está lá no segundo livro do Gênesis, capítulo 2, verso 11.
Foi também no Jordão que Elias não quis a presença de Eliseu. Olha, não quero você aqui comigo. Foram momentos em que marcaram a vida de Eliseu. Momentos em que ele tem péssimas lembranças, momentos em que ele não gostou do que aconteceu, mas voltar ali àquele lugar foi necessário. E às vezes é necessário que nós voltemos em situações onde não nos trazem boas lembranças para nós passarmos pelo prumo de Deus, para Deus nos colocar no lugar devido, da forma devida e com a mente tratada, porque nós não nascemos grandes, nós nascemos pequenos e fomos crescendo conforme a vontade de Deus. Existem coisas que nós precisamos entender, queridos, que o Jordão significa uma humilhação necessária para que você possa manter a tua humildade e o teu pé no chão. Às vezes nós tiramos um pouco o pé do chão e flutuamos, e alguns podem chamar até de viajar na maionese, e nós acabamos errando por não termos nossos pés no chão, pelo equilíbrio das situações onde nós entendemos onde devemos verdadeiramente estar e como nos comportar. No Jordão, João Batista também reconhece que Jesus era maior que ele. Ou seja, nós estamos vendo lá no Antigo Testamento o que significa Jordão para Eliseu, mas vamos entender também que para João Batista foi um lugar de reconhecimento que existia alguém maior do que ele. Queridos, quantos de nós precisamos passar pelo Jordão? Quantos de nós precisamos entender que o Jordão é um local que precisamos passar de vez em quando para mantermos o nosso pé no chão e a nossa humildade em dia? Além de ter ali João Batista ter entendido e declarado isso, que Jesus era maior do que ele, nós podemos também lembrar lá no Antigo Testamento de um outro episódio muito marcante que aconteceu ali no Jordão, que marcou também a humildade de alguém. Quantos aqui não se lembram da citação ali onde fala de Naamã? Aquele general, que onde foi falado para ele, olha, vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos para você se curar da tua lepra. E ele, na sua altivez de ser um general, tem rios na minha terra melhores do que esse. Se era para dar mergulho, podia ter mergulhado lá. Queridos, tem momentos que a gente tem que entender que se Deus mandou, nós temos que fazer, mesmo que não seja do nosso agrado, ou então que a gente acha que tem coisa melhor para fazer. Jordão significa lugar de você baixar um pouquinho a tua bola, voltar à origem, voltar aonde Deus te tirou e colocou uma nova jornada em tuas mãos. Olha, é aqui que você vai iniciar a tua jornada. E às vezes é necessário nós voltarmos lá, para lembrarmos onde tudo começou. Estamos grandes? Estamos maiores? Sim, mas lá atrás, como começou? Como essa jornada teve início? Nós não podemos esquecer. Quando crescemos, nos tornamos maiores, mais conhecidos, e existe a necessidade de expansão. Ir para lugares maiores, andar com pessoas mais importantes, construir algo maior, é preciso ir ao Jordão, é preciso estar num ambiente de humildade. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que estar sempre num ambiente de humildade. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para uma grande cerimônia onde eu trabalhava. Eu trabalhei durante alguns anos antes de ir para o Arsenal de Marinha na Bolsa de Gêneros Alimentícios. E todo o aniversário da Bolsa de Gêneros Alimentícios era feito ali um grande almoço de um negócio bem chique, porque todos os empresários da rede de supermercados, da área alimentícia, estavam ali. Eram pessoas com muito dinheiro, empresários diversos ali, todo mundo de terno, e eu não gostava daquele ambiente, porque era um ambiente de gente muito soberba. E eu fui trabalhar normalmente naquele dia, e quando eu cheguei lá, o meu chefe olhou para mim e falou assim: cadê o terno? Eu falei, mas eu não vou participar. Ele falou, quem disse que você não vai participar? Eu quero que você participe. Aí eu tentei insistir para ele, não quero participar, não quero fazer parte desse ambiente. Ele falou, não, mas eu faço questão que você sente na mesa comigo. Eu voltei em casa, voltei no terno e fui para estar naquela cerimônia. E queridos, é muito ruim quando você está num ambiente onde você vê pessoas que olham para você com soberba, com altivez. Nós precisamos, queridos, ser diferentes e irmos na contramão disso. Lembrarmos dos nossos Jordãos, lembrarmos daquilo que passamos e daquilo que sofremos, para que entendamos que a humildade tem que ser uma característica do servo de Deus sempre. Sempre. Mesmo que você esteja num ambiente onde a soberba existe, mantenha-se humilde.
lembre-se que você é servo do Senhor e Ele requer isso de você. Lembre-se do Jordão, lembre-se do lugar de humilhação, um lugar de humildade que você foi tirado, mas que você sempre precisa voltar para lá. E lá no versículo 2 ele fala: vamos, pois, até o Jordão. Que nós possamos ir até o Jordão hoje e sempre lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que onde Deus começou a fazer grandes coisas em nós, para que nós lembremos de onde nós saímos. Segundo ponto, no Jordão, cada um tomou uma viga para cortar. Queridos, é interessante que o processo ali existia uma vontade, existia uma motivação. E a motivação era o quê? Fazer um lugar maior. Mas beleza, olha, a ideia é muito boa, mas e a execução? Como é que vai ser? Olha, lá no Jordão tem madeira. Beleza, então vamos lá cortar? Mas alguns poderiam falar assim: esse negócio de cortar madeira cansa. Esse negócio de cortar madeira vai fazer a gente suar, tem que se esforçar, e eu não estou muito afim de cortar madeira no Jordão, não. Queridos, é necessário que cada um coopere, que cada um, assim como nós falamos desde o início do ano, cuide da sua parte do muro, que cada um corte a sua árvore, que cada um tome para si a responsabilidade daquilo que lhe compete. Se cada um cortar uma árvore, ninguém se cansa, ou vai ser um serviço igualitário para todos. O grande problema é quando sobra muita árvore para poucos cortarem. Aí cansa, aí gera insatisfação, gera problema, e os resultados não são bons, os resultados não chegam e nós acabamos nos frustrando. Então há uma necessidade de que cada um cuide da sua parte, que cada um corte a sua árvore, cada um deve cuidar da sua tarefa para que não haja sobrecarga. Existiam ali profetas, existiam pessoas que estavam ali aprendendo com Eliseu a serem profetas, queriam algo maior, mas eles enfrentaram a dificuldade de ter que suar a camisa, de cada um fazer a sua parte. E nós, como igreja, também queremos algo maior, nós queremos crescer, mas não podemos nos eximir de entender que cada um precisa fazer a sua parte. Mas existe também um problema daqueles que ficam assim: olha, eu já cortei 2 árvores e fulano só cortou meia árvore, eu não vou cortar nenhuma enquanto ele não cortar a outra árvore dele. Que eles não agem dessa forma. Se você já cortou 2 árvores, glória a Deus, corte a 3ª, corte a 4ª. Não se preocupa com quantas árvores teu irmão cortou, não. O Senhor está vendo você se esforçar, o Senhor está vendo que você está fazendo o trabalho dele com afinco, com amor, com dedicação, e com certeza, querido, ele te recompensará. Com certeza o teu galardão vai ser maior do que aquele irmão que cortou só meia árvore e que ficou enrolando. É interessante que nós temos o nosso grupo com aqueles meninos que trabalham, que chegam junto, que quando tem alguma coisa a fazer, vamos lá, pastor, vamos lá. Mas tinha sempre aquele que chegava lá e dormia. Cadê os fomos para a cantina? Mas tinha sempre um que chegava lá: estou cansado. Queridos, e eles ficavam chateados, eu falei: deixa ele, façamos a nossa parte, sempre estejamos preocupados em fazer aquilo que nos compete. Se preocupe em cortar as tuas árvores, se preocupe em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Faça com carinho, faça com amor, faça com afinco, que você está sendo observado pelo Senhor. Ele não está deixando, ele não está com os olhos fechados, ele não está deixando de ver que você está cortando mais árvores do que aquilo que foi combinado. Eu tenho certeza que ele está te observando, e o teu galardão está sendo só lá registrado, anotado, e uma hora a recompensa chegará. Para que o reino de Deus avance, muitas vezes existem pessoas que estão cortando muitas vidas sozinhas. Queridos, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar fazendo o trabalho do Senhor só. Ele está contigo, Ele está te capacitando, Ele está te impulsionando. Então confia no Senhor e faça aquilo que Ele está te impulsionando a fazer. Não desanime porque tem que cortar árvores. Tenha isso como algo que vai te motivar. Quanto mais serviço no reino de Deus, queridos, é mais uma chance que você tem de abençoar vidas, é mais uma chance que você tem de ganhar almas para Cristo. Então nunca desanime quando o serviço está grande na sua frente. Entenda isso como um grande fator motivacional, porque você vai poder fazer mais e mais para Deus.
e Ele vai te exaltar no momento certo, amém? Nós podemos entender que nós não podemos também abrir mão da presença do Senhor através da liderança que o Senhor escolheu. Ali, eles vieram com a ideia para Eliseu: vamos ali ao Jordão cortar árvores? Ele: tá bom, pode ir. Só que eles falam assim: vem conosco, vem conosco. Queridos, infelizmente, algumas lideranças deixam de pegar firme no pesado também. Eu, graças a Deus, eu sou um pastor que eu gosto de meter a mão no pesado mesmo. Se tiver que meter a mão, eu vou meter a mão, nunca vou me deixar de fazer isso. Quando tiver saúde para isso, eu vou estar fazendo. Mas nós podemos entender que quando nós começamos a deixar a obra de Deus de lado, nós cometemos alguns erros. Nós podemos dar o exemplo de Davi, que enquanto o povo estava em guerra, a frente de batalha estava ali com a batalha muito apertada, ele estava no seu palácio, já não ia mais para a guerra. Alguns podem falar assim: ah, mas Davi estava velho. Bem, estava velho para a guerra, mas não estava velho para ficar olhando a mulher dos outros. Então, ele tinha que estar trabalhando, ele tinha que estar na batalha. Querido, quando o crente acha que já está bom de se aposentar, está começando a fazer coisa errada. Meu querido, não começa a achar que está bom, não precisa que eu não, vá, tenha sempre vontade de fazer a obra do Senhor. Tenha sempre um ânimo de estar na frente da batalha, tenha sempre um ânimo de estar cortando árvore, tenha sempre um ânimo de estar consertando os muros. Não terceirize isso. Não terceirize isso. Aqueles profetas falaram assim: Eliseu, vem com a gente. E ele falou assim: tá bom, eu vou com vocês. Talvez ele estivesse até não querendo ir para o Jordão, por todos os motivos que a gente já falou aqui. E às vezes a gente evita, queridos, mesmo situações em que nos causam alguma tristeza. Quantos aqui de nós já nos evitamos certas situações? Talvez ele estivesse evitando naquele lugar que não trazia para ele uma boa lembrança. Mas nós precisamos, queridos, não nos eximir de fazer a obra do Senhor. Há necessidade de que a presença de Deus vá conosco. Eliseu ali representava isso também. Eu falei sobre a liderança que precisa estar ali, e há necessidade também de que a liderança esteja ali incentivando. Há necessidade de que todos entendam que uma igreja, ela tem ali, cada um tem a sua função, e a função da liderança, a função pastoral, ela é importantíssima. É como se fosse a bandeira. Eu lembro de uns filmes antigos de guerra, onde o exército, quando estava perdendo, era necessário que o rei levantasse a bandeira e ficasse à frente do povo, para que eles vissem que o líder estava à frente, fazendo ali, assim que todos eles viessem com muita força, vendo que se o líder está à frente, o líder está fazendo, nós também faremos. Que nós possamos tomar isso para nós, e que nós possamos estar sempre fazendo a obra do Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira, e nós estaremos sempre com essa bandeira levantada na frente de batalha. E enquanto tiver saúde, vocês vão poder contar comigo no Jordão, aonde for necessário, nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Mas entenda, queridos, que a presença do Senhor, representada ali por Eliseu, não podia faltar. Nós não podemos querer fazer somente pela força dos nossos braços. A presença de Eliseu também representava ali a dependência da presença de Deus. Não adianta a igreja querer crescer sem a presença de Deus. Não é por um método mirabolante, não é por agora nós estamos com uma técnica que funcionou na igreja tal, agora nós estamos com uma ideia maravilhosa agora, que vai funcionar, a igreja agora vai bombar. Querido, se não for pela vontade do Senhor, se não for pela presença dele no meio de nós, nada acontece, nada vai acontecer. Então não fique achando que talvez é porque pelo teu trabalho, pelas árvores que você cortou, que as coisas vão acontecer. Querido, se não for a vontade do Senhor, se não for a presença dele conosco, não adianta nós irmos. E eu sempre falo: se o Senhor não for comigo, eu não quero ir a lugar nenhum. E nós, como igreja, precisamos entender: a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus precisa estar nos acompanhando para onde quer que nós estejamos indo. Não adianta nós acharmos que as coisas vão acontecer pela nossa inteligência, pela força do braço, pela força das pernas. Não, queridos, nós não temos essa capacidade de fazer nada
sem a presença do Senhor. Que nós possamos tomar isso como algo importantíssimo, que nós não podemos abrir mão. A presença do Senhor é algo que não tem como fazer sem ela. Então que nós possamos tomar ela para nós e falar: Senhor, se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Que nós tenhamos essa certeza. Entenda, queridos, o crescimento ele acontece quando esses fatores, todos eles se encontram e nós conseguimos fazer grandes coisas. Ponto 3. Eles foram, mas precisaram de um machado emprestado. E eu quero que você preste muita atenção, porque aqui você vai entender o tema dessa mensagem, que o machado emprestado. Eles, às vezes nós, seguindo também na questão da humildade, nós achamos que podemos fazer tudo sozinhos. Mas Eliseu, ele tem uma experiência muito interessante aqui, quando ele entende que, olha, vamos lá, nós vamos precisar de madeira, nós vamos cortar madeira, e algum dos profetas tem a ideia de pegar um machado emprestado com alguém, porque era uma ferramenta necessária para cortar as árvores. E esse machado emprestado, ele tem um simbolismo muito forte nessa mensagem, porque simboliza que nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós vamos sempre ter em nós a certeza de que o Senhor é conosco, mas Ele dá meios através de outras pessoas que Ele nos coloca para nos ajudar. Essa semana nós recebemos uma bênção, uma notícia muito boa, através de ajuda, através de pessoas que estão vindo, lembraram: olha, vamos ajudar aquela igreja lá, vamos ajudar aquele projeto lá que tem lá. E nós temos que ser humildes e entender que o machado emprestado ajuda a cortar a árvore. O machado emprestado ajuda a cortar as vigas necessárias para o nosso crescimento. Às vezes nós falamos assim: não, eu vou cortar no braço, eu não quero ajuda de ninguém, porque eu quero o mérito só para mim. Porque isso não é comportamento do servo de Deus. O Senhor está enviando os meios, Ele está enviando, como eu preguei há um tempo atrás, Ele está enviando o barco, e às vezes a nossa falta de humildade, falta de passar do Jordão, atrapalha tudo. Nós precisamos entender que, se for necessário pegar um machado emprestado, seja humilde, peça ajuda. Peça ajuda. Peça um machado emprestado, porque vai ser muito mais fácil você conseguir alcançar os seus objetivos, porque os machados você pegou com alguém que se dispôs a te ajudar. Às vezes é um método que deu certo, que alguém fala assim: olha, tenta dessa forma. Essa forma como você está fazendo não está legal. Tenta desse jeito. Eu te empresto meu machado para que você possa cortar as suas árvores. E nós precisamos ter a humildade de entender que sozinhos nós não conseguimos, mas juntos nós podemos muito mais. O reino de Deus precisa disso. Essa semana participamos, eu e a irmã Maria, estava lá também, fiquei muito feliz quando vi a irmã Maria. Na quinta-feira passada eu estava lá na Assembleia de Deus, aqui na Lyndon Johnson. Eles nos convidaram a estar ali, e eu acho interessante que, como eles ficam felizes quando vê o Batista lá no meio da Assembleia, né? Irmã Maria, esse pastor Batista, mas ele está aqui sempre com a gente. Tá bom, só convidar que eu venho. Não tem que falar, porque esse pastor Batista, ele é Batista, mas é gente boa, né? Mas estávamos lá e foi muito bom ver o reino de Deus unido, sem placa, sem denominação. Que culto gostoso, né, irmã Maria? Os louvores ali antigos, os louvores da harpa, e a gente ali com uma alegria, o ministério de louvor ali muito bom, o outro irmão ali no teclado também tocando maravilhosamente bem, o conjunto das irmãs louvando, o dos varões, e eu assim, meu Deus, a Assembleia de Deus é totalmente diferente, mas foi um culto que adorou o Senhor. Foi um culto que adorou o Senhor. E às vezes a gente precisa tanto estar junto, mas a gente fala assim: esse machado eu não quero pegar não. Nós precisamos entender que tem árvores que, se nós não pedirmos um machado emprestado, a gente não consegue cortar. A gente não consegue cortar. É muito interessante o Eliseu, que eu creio que ele aprendeu com esse episódio, e numa outra situação, ele falou assim: olha, pega vasilhas emprestadas, para que o milagre possa acontecer. Quem aqui está ligado?
Eliseu operou um milagre utilizando o mesmo método. Pega emprestado, peça ajuda, seja humilde, vá na sua vizinhança, peça vasilhas emprestadas porque você vai precisar. Peça emprestado. E ali ele, mais uma vez, colocou em prática essa técnica de pedir ajuda. Nós precisamos entender, queridos, que sozinho nós podemos até conseguir, mas pedindo ajuda a gente consegue mais rápido e mais fácil. Eu sou uma pessoa que eu tenho que aprender muito com essa questão, porque eu sempre gostei de trabalhar sozinho. Mas sozinho a gente até chega, mas juntos nós chegamos mais longe, nós alcançamos resultados melhores e resultados mais rápidos. E nós como igreja precisamos entender isso. Pedir um machado emprestado é uma ação que vem de Deus, gerada em nós, num coração humilde, para alcançarmos resultados melhores. Eliseu nunca teve problema de pegar nada emprestado, porque ele sabe que quando a gente age dessa forma, os milagres acontecem. Porém, quando a gente pega algo emprestado, nós pegamos algo dos outros, a nossa responsabilidade é maior, né? Porque se com aquilo que é nosso a gente tem que ter cuidado, imagina com aquilo que não é nosso, que é dos outros. Quem aqui já teve a situação de que pegou algo emprestado e quebrou aquilo que não era seu? É uma situação muito ruim, é uma situação muito constrangedora, até porque você já não tinha para você, agora você tem que comprar um para pagar aquilo que não era seu. Então, quando nós pegamos algo emprestado, desperta em nós a necessidade de que nós tenhamos muito cuidado. Tenhamos cuidado, porque é uma responsabilidade em dobro lidar com algo que não é nosso. E Deus nos empresta dons, nos empresta ministérios, talentos. Nós trabalhamos com machados que Deus nos empresta. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade. Nós precisamos ter cuidado dobrado, porque o Senhor, Ele fala assim, olha, pega aqui meu machado, vai lá fazer, mas cuidado, me devolve ele depois, porque eu preciso dele. Como é que nós temos cuidado dos machados que o Senhor tem dado em nossas mãos? Como nós temos cuidado daquilo que o Senhor tem colocado sobre nossa responsabilidade? O machado é emprestado, nós precisamos executar a obra, nós temos que devolver para o dono em perfeito estado. Assim como o Senhor Ele deu talentos e falou, o que você fez com o talento que eu te dei? Aquela parábola dos talentos. Assim como Ele cobra de nós, eu tenho dado a responsabilidade a você, como você tem cuidado daquilo que é meu. Nós precisamos parar para refletir, queridos. O machado, ele é emprestado. E o interessante é que aconteceu algo nesse texto. O machado ele caiu na água. E o quarto ponto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês aqui, por que o machado caiu na água? Você parou para pensar? O que pode ter acontecido que fez aquele machado cair na água? É interessante que ferramentas, tipo machado, martelo, elas têm que estar muito bem fixadas ao cabo, porque pode gerar um acidente. E a pessoa, você vai fazer assim, sai e acerta na pessoa. Tem que estar muito bem cuidado. E queridos, não é porque é emprestado que está em bom estado. Talvez você tenha que pegar e afiar. Você tem que pegar e cuidar, travar bem direitinho o cabo ali, a ferramenta. Nós precisamos entender que algo que está, uma ferramenta que não está afiada, ela pode gerar um risco para você. E uma das coisas que faz eu pensar que aquele machado caiu na água, ele poderia estar cego. Ele devia estar fazendo um esforço muito grande para cortar a árvore, fazendo com que aquele machado soltasse do cabo. Como eles estavam na beira do rio, aquele machado caiu dentro do rio. Um machado cego pode te causar um problema. E preste atenção, o machado é emprestado. O machado é emprestado. Quando nós estamos com o machado cego, nós precisamos afiar. O Senhor ele tem dado a você a ferramenta, mas quando nós nos dedicamos à obra dele, nós precisamos afiar o machado. Eu sempre falei isso aqui, quando nós fazemos reuniões, treinamentos, nós estamos afiando o machado. Nós estamos pegando a ferramenta e trabalhando nela para que ela tenha uma eficiência maior.
E quando nós recebemos de Deus um machado emprestado, nós recebemos de Deus um ministério, nós recebemos um talento que Ele nos dá para poder exercer na obra dele, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar, nós precisamos, compreender que nada vem pronto. O Senhor, Ele te dá na tua mão, mas Ele quer de você também um esforço da tua parte. Como tem sido o teu esforço para fazer melhor aquilo que o Senhor te chamou? Como tem sido o teu esforço para fazer melhor, exercer melhor o teu ministério? É interessante que vai chegando perto do momento de domingo, do culto, eu entro naquela preocupação de preparar a mensagem, de escolher o texto, de elaborar, de pesquisar, porque há uma necessidade de trazer uma palavra com substância para a igreja. E essa responsabilidade é do pregador, essa responsabilidade é do pastor. Então, é um momento de afiar o machado. E como tem sido o teu preparo para exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Talvez você fale assim, mas o que eu faço na igreja eu não preciso de preparo. Querido, não é só uma questão de preparo, de estudo, mas de você se colocar à disposição cada vez mais para fazer cada vez melhor. Não se acostume em fazer de qualquer jeito. Dê o teu melhor ao Senhor. Senhor, esse aqui que é o meu machado, amém, eu vou afiar, eu vou preparar para fazer a tua obra da melhor forma possível. O machado, querido, é emprestado. Tenhamos cuidado com aquilo que o Senhor nos confiou. É preciso afiar, é preciso cuidar, é preciso fazer ele ficar da melhor forma possível. Eu lembro que uma vez o pastor Faldísio me emprestou para fazer uma peça. Ele tinha ganho um cajado. O pastor gosta de cajado. Então, um irmão foi lá para o meio da floresta, lá do monte, e viu lá um galho e falou assim, vou fazer esse galho um cajado para o pastor. E fez lá, ele preparou e tal. Só que aquele cajado já estava antigo. E o pastor falou, pastor, aquele cajado, eu lembrei que o senhor deu aquele cajado, eu vou fazer uma peça onde eu vou ser Moisés. Não, era o faraó. Eu era o faraó. E o faraó ele tinha aquele cetro, eu falei assim, eu vou usar aquilo lá. Ele me emprestou. Só que eu olhei aquele cajado, estava maltratadinho já, sabe? Eu estava já velhinho. E eu falei, eu não vou devolver para o meu pastor antes de eu dar um belo trato nesse cajado. Eu lixei ele todinho, invernizei de novo. Quando eu fui entregar para ele, ele achou até que era outro. Eu falei, não, pastor, é o seu. Só que eu dei um trato nele. Às vezes nós precisamos fazer isso. O Senhor nos empresta algo. Como você tem cuidado? Precisamos dar um trato. Precisamos, devolver de melhor do que chegou a nós. Queridos, isso é uma questão de fazer as coisas para Deus com satisfação e alegria. Que nós possamos estar pegando o machado que Deus tem nos emprestado, dando aquele cuidado, aquele trato, para que quando nós cheguemos naquele grande dia, e o Senhor cobrar de nós, e aí, como é que foi? Fala assim, Senhor, muito obrigado, Ele está aqui de volta o teu machado, melhor do que você me entregou. Está aqui de volta, Senhor, o ministério que o Senhor me confiou, as ovelhas que o Senhor me confiou, estão aqui, olha, encaminhadas, estão aqui, olha, esse lado aqui é todo mundo lá da relevante, olha. Aqui, Senhor, vou apresentar a Ti aquilo que o Senhor me confiou. Que nós possamos tomar isso para nós como responsabilidade e cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado para cuidar. Agora, dentro ainda dessa viagem que nós estamos fazendo aqui do machado, o que aconteceu? Aquele rapaz estava lá batendo, de repente o machado caiu no rio e só ficou o cabo do machado na mão dele. Queridos, quantas vezes nós estamos apenas trabalhando com o cabo do machado na mão e nem percebemos que o machado caiu? Quantas vezes nós estamos apenas com o cabo na mão? O machado já caiu, já tem um tempão e a gente não percebeu, ou então não está nem aí para o machado que caiu. Nós precisamos entender, queridos, que estar fazendo a obra do Senhor apenas com o cabo do machado na mão também não é algo que seja bom para fazermos. Nós precisamos entender que se cair o machado, nós temos que pegar, nós temos que lamentar, nós temos que
algo tem que acontecer dentro de nós. E o grande problema é que hoje em dia tem muito crente que já está só com o machado na mão, tem um tempão, mas ele não está nem aí. Isso tem que doer dentro de nós. Senhor, eu não estou fazendo o melhor para a tua obra. Senhor, eu estou só com o cabo na mão, meu machado caiu. Senhor, era emprestado. Me ajuda a recuperar o meu machado. Me ajuda, Senhor, a recuperar para que eu possa fazer melhor aquilo que o Senhor me confiou. Mas o crente que não está nem aí para o machado, está só com o cabo lá e está tudo certo. Não, que não está tudo certo, não. E se você hoje, meu irmão, você está só com o cabo do machado na mão, que ele já caiu na água há muito tempo, hoje é dia do Senhor operar um milagre, fazer esse machado flutuar e você tomar ele de volta para a tua mão. Hoje é dia de você tomar ele de volta e você segurar e falar assim: Senhor, muito obrigado, mas agora eu vou fazer a tua obra da melhor forma que eu puder. É dia de você falar: Senhor, lamentar, Senhor, meu machado caiu, me ajuda. O interessante é que no texto, quando cai o machado na água e fala: ah, meu Senhor, era emprestado, que nós precisamos lamentar. Nós não podemos estar acostumados a simplesmente cairmos na rotina de virmos para a igreja toda quarta, todo domingo, de manhã, de noite, com o nosso machado caído na água, só com o cabo na mão, fazendo sem alegria, fazendo sem, sabe, o ânimo de estar na casa do Senhor, fazendo a obra dele, sem o ânimo de olhar: olha só, lá no Jordão tem muita árvore. Lá no Jordão tem bastante árvore para ser cortada. Eu vou lá no Jordão. Ânimo. Tem pessoas que, quando vem um desafio, chega a babar. Opa, é isso que eu quero. E nós precisamos ter isso em nós. Lamentar pelo machado que caiu na água. Se alegrar com a quantidade de árvores que nós temos para derrubar. Parece papo de doido, mas não, é papo de crente. Eu sempre falo que ser crente, você não pode ser muito são, você tem que ter um pouquinho de insanidade, porque Deus ama os loucos também. E quem é louco por Deus, o Senhor tem cuidado mais ainda. Que nós possamos entender, queridos, que há a necessidade de lamentar a perda do machado. Que você lamente o machado perdido, mas que hoje o milagre aconteça, que ele volte a flutuar, e que você possa pegar ele e tomar novamente a tua jornada na tua mão. Há uma necessidade, queridos, de afiarmos, há uma necessidade de tomarmos ele com cuidado, há uma necessidade de cortar as árvores que são colocadas diante de nós. Mas eu quero recapitular com você tudo aquilo que foi falado, para que hoje você possa sair daqui aprendendo tudo isso. Nunca deixe de voltar ao Jordão quando começar a crescer. Seja humilde. Nunca rejeite a presença de um profeta no ambiente de crescimento. Ele representa o Espírito de Deus ali no meio de nós. Nunca se esqueça de que às vezes é preciso emprestar a ferramenta e Deus estará sempre disposto a emprestar. Às vezes é preciso tomar emprestar a ferramenta e Deus estará sempre disposto a nos emprestar, mas o cuidado deve ser maior. A história não termina assim. O moço percebeu que o machado caiu e na mesma hora aciona o profeta. Eu não sei como está o teu machado. Eu não sei se você já deixou o machado cair na água há muito tempo. Mas eu quero te dizer hoje, é o dia de você lamentar e acionar o Senhor. E falar: Senhor, meu machado caiu. Mas eu quero recuperar o meu machado. Há uma necessidade de você lamentar, há uma necessidade de você pedir ajuda para que o teu machado possa ser recuperado. Há um tempo atrás eu falei: queridos, procura o teu pastor, pode me procurar, conversa comigo, não conversa com qualquer pessoa não, pede ajuda, quem pode te ajudar, te orientar dentro da palavra, naquilo que você precisa fazer. Eu estou sempre à disposição. Se o teu machado caiu, pastor, me ajuda a recuperar o meu machado. Pastor, me ajuda a recuperar, porque eu quero continuar fazendo a obra, mas eu tenho que prestar conta do machado que eu peguei emprestado. É importante, querido, você estar sempre ligado na tua igreja, ligado naquilo que está acontecendo, principalmente, se o teu machado cair, pede ajuda para o teu pastor. Não vai para qualquer outro lugar
para comentar, para pedir ajuda. Você tem uma igreja, você tem um pastor que pode te ajudar a recuperar o teu machado. Então não abra mão disso. Vamos juntos, nós vamos conseguir fazer algo maior, assim como os profetas queriam fazer. Eliseu perguntou onde estava o machado. O moço mostra que estava na água. Eliseu apoia um pedaço de madeira, lança ali e o machado volta a flutuar. Querido, preste atenção. O milagre é fazer um ferro que é muito mais pesado do que a água flutuar. Às vezes nós podemos até achar que não tem jeito mais de recuperar o machado, mas o milagre de Deus pode acontecer hoje na tua vida. Pode acontecer hoje você ver o teu machado flutuar novamente e você fazer aquilo que Eliseu mandou. Estica o braço, pega ele e vamos continuar trabalhando. Estica o braço, pega o teu machado, coloca ele de novo lá na madeira, coloca ele de novo lá no cabo, vamos afiar ele juntos e vamos continuar a fazer essa grande obra. Amém? Queridos, nós podemos entender de várias formas esse texto, mas foi assim que o Senhor falou comigo hoje, para trazer para vocês. O machado é emprestado, nós temos que tomar cuidado, nós temos que manter ele sempre pronto para o serviço, e que você tenha sempre ânimo de fazer a obra do Senhor. É o que eu desejo para você. Se o teu machado caiu, nós vamos ajudar você a tomar de volta esse machado. Nós vamos fazer esse machado flutuar. Pode parecer loucura, um machado pesado flutuar no rio, mas as coisas de Deus são assim. Os milagres acontecem quando nós fazemos aquilo que Ele nos orienta. Que nós possamos sempre estar fazendo aquilo que o Senhor nos orienta e nós vamos ver os milagres acontecer. Mas eu quero que você fique com uma pergunta hoje. O que você está fazendo com as ferramentas que o Senhor te emprestou? Ele vai pedir conta a você. E que você possa prestar conta a Ele assim, sempre com alegria e falando: Senhor, eu cuidei da tua ferramenta. Mas um outro ponto que eu quero falar com vocês antes de nós encerrarmos. Eliseu pegou uma madeira e lançou para que o machado flutuasse. Essa madeira ela representa a cruz de Cristo. A gente pega e entende que aquele madeiro que o Senhor foi crucificado, quando nós lançamos tudo naquela cruz, nós vemos também os milagres acontecer. Se você está com problemas na tua vida, lança na cruz de Cristo. Lança aos pés do Senhor, que você vai ver o milagre acontecer. Eliseu lançou a madeira, e nós podemos entender que o Senhor, Ele foi lançado no madeiro, e a nossa vida pode ser resgatada. Que nós possamos sempre buscar estar trazendo para a cruz de Cristo as nossas lamentações, os nossos problemas. Nós vamos ver os milagres acontecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa estar fazendo você recuperar o teu machado e que você possa ter muita alegria em fazer a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.